Olá a todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Um feliz 2023 para todos. No último vídeo nós terminamos com a pergunta: quem é que aperta o interruptor da luz do poste quando chega a noite? E a resposta é ninguém. O nome do dispositivo responsável por saber a hora certa de iluminar é conhecido como fotocélula ou relé fotocélula, que nada mais é que um sensor de luz. E aqui nós entramos no mundo da eletrônica e também no capítulo de hoje, no vídeo de hoje, entramos um pouco no mundo da programação, só que na programação por blocos. Mas vamos lá. É possível fazer isso na maquete? Sim, é possível. Mas antes temos que introduzir alguns conceitos novos para vocês, para que haja uma sequência adequada no nosso aprendizado. Vamos a eles então. Nós comentamos agora há pouco sobre o sensor de luz, mas o que são sensores? Um sensor é um dispositivo eletrônico capaz de detectar, de captar, de perceber, de sentir ações ou estímulos externos e responder a eles como consequência. Ele recebe um estímulo, por exemplo, do meio ambiente, luminosidade, ficou mais escuro, existe uma resposta sob a forma de eletricidade, que é acender a luz. Existem sensores de diversos tipos. No caso que estamos estudando, o que o sensor detecta é a luminosidade, como já foi dito. E sua resposta é fechar o circuito da lâmpada do poste para que ele se acenda quando fica mais escuro. Ninguém precisa apertar, portanto, os botões para isso. Quando falamos em sensor de luminosidade, nos deparamos com a sigla LDR. Em inglês, não vou me arriscar no inglês, mas vai estar escrito aí. Ou resistor dependente da luz. Então ele é um resistor também, por isso que ele não tem a polaridade positivo e negativo, vocês vão perceber isso na prática. Guardem o que é um sensor, pois vamos falar sobre outros sensores no futuro. Quanto a colocar um sensor na maquete, vamos lembrar que este é um recurso que também pode auxiliar a economizar energia elétrica e pode ser feito não apenas nos postes, mas também em residências. E relembrando, economizar energia é uma atitude sustentável. Bom, vamos simular primeiro para depois executar na maquete. Hoje a gente não vai fazer na maquete, mas a gente vai fazer as simulações correspondentes. Então nós vamos entrar hoje nesse mundo dos componentes eletrônicos. Vamos nessa. Aqui a gente já tem o Arduino para vocês verem, mas no final das contas o que é esse tal de Arduino? É um facilitador de projetos eletrônicos ou de prototipagem. Prototipagem é um processo de criação e fabricação de protótipos. Por exemplo, um protótipo de um robô. Ele opera como uma mente eletrônica programável, de fácil uso e com várias portas para conexões com módulos e sensores. Falando em termos práticos, as placas Arduino possuem funcionamento semelhante ao de um pequeno computador, no qual pode-se programar a maneira como suas entradas e saídas vão se comportar ou devem se comportar em meio aos diversos componentes externos que podem ser conectados a essas portas do Arduino. O Arduino é uma plataforma formada por dois componentes. A placa, que é o hardware, que usaremos para construir os projetos, e a IDE Arduino, que é o software, que é o pensante, que é onde nós escrevemos o que queremos que a placa realize, o que a placa faça. Essas portas digitais e analógicas agora, né? O que são digital e analógica? Para facilitar a explicação, entendam, quando falamos em digital, estamos falando em código binário, falamos em dois estados possíveis, estamos falando em 0 e 1. Mas estes zeros e uns, eles representam duas possibilidades, como ligado ou desligado, on ou off, aceso ou apagado, low ou right, ou, melhorando um pouco, 0 não passa corrente elétrica e 1 passa corrente.
Quando mencionamos analógico, isso é representado por vários estados possíveis entre dois limites. Então, eu não tenho mais 0 e 1. Então, vamos supor que um limite seja 0 e o outro 255. Você tem de 0 até 255 toda essa possibilidade de variação de intensidade. Como vocês puderam ver por aqui, aqui estão as portas digitais. O GND é o ground, ou, no caso, é o nosso terra, é o nosso negativo. E aqui desse lado nós temos as portas positivas, por exemplo, 5 volts, temos outro GNT, e no futuro nós vamos explicar aqui um pouquinho mais sobre essa placa VIN. E aqui as portas analógicas, os LEDs em paralelo, né? Vamos colocar os LEDs. Lembrando um pouquinho da aula sobre protoboard, nós podemos verificar o quê? Que para esses LEDs ficarem em paralelo, eu preciso ligar um positivo no outro positivo do outro LED. E negativo, idem. Só que os negativos eu vou ligar diretamente aqui na minha placa, na minha protoboard, no negativo. Então, eu estou colocando aqui. Esses resistores têm uma capacidade menor que os resistores que nós temos lá na maquete, tá, gente? Por quê? Porque o Arduino só vai me fornecer aqui 5 volts, e não é como na maquete que me fornece 8, 9 volts. Então, coloquei aqui os negativos. Essa primeira linha do positivo, eu vou ligar no pino 7 do Arduino. Eu vou colocar em vermelho. E para concluir essa ligação paralela, eu vou ter que ligar os positivos dos LEDs um no outro. Eu preciso ligar o GND do próprio Arduino, porque é o Arduino que vai alimentar a placa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar. E o positivo 5 volts, que vai também alimentar a placa, eu vou trazer esses 5 volts, também um negativo, para o outro lado da protoboard. Beleza, agora a gente vai colocar o nosso elemento aqui, chave, né? O sensor de luminosidade. O sensor de luminosidade, ele vai primeiro, um resistor eu vou colocar aqui na mesma linha, no negativo, ó, tenho ligado aqui o negativo. Então, no mesmo lugar que eu estou conectando o negativo, eu vou ligar na placa A0. Só que faltou ligar o outro terminal, né? O terminal 1. O terminal 1, então, eu vou ligar no positivo. Então, aqui está a nossa ligação. Aqui não vai acontecer nada, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso programar, e aí é que a gente vai começar. Aqui onde está escrito código, eu vou abrir, e ele já vem com um código aqui. Lembrando que nós vamos trabalhar com programação por blocos. Então eu vou jogar isso aqui, nessa lixeirinha que tem aqui do lado, isso aqui. Nós vamos precisar de algum tipo de controle aqui. Esses controles, em que momento que as coisas vão acontecer? Como elas vão acontecer? Durante quanto tempo elas vão acontecer? Então eu vou usar aqui um controle se acontecer alguma coisa, e embaixo eu vou colocar aqui o que vai acontecer. Do contrário, ou em outra situação, vai acontecer uma outra coisa. Então aqui eu preciso colocar uma entrada, notem que aqui nesse losango eu vou colocar uma matemática aqui, ó, esse losango encaixa aqui. E eu preciso colocar aqui no lugar desse 1, uma entrada, ou seja, o que eu vou ler? Eu vou ler o pino analógico A0. Menor que quanto? Eu vou estipular um valor aqui em torno de 180. Varia de 0 a 255, tá, gente? Eu vou estipular o valor aqui de 180. Então, vai acontecer o quê? Aí eu tenho a saída. Eu vou ler o pino digital 7, que é onde está o LED, como alto ou ligado, aceso. E, em outra situação, esse mesmo pino digital vai ficar
apagado ou baixo. Agora sim nós vamos ver se conseguimos dar o pulo do gato. Note aqui que o que vai acontecer. Quando eu tocar aqui no fotoresistor, quando eu tocar no sensor de luminosidade, ele vai aparecer a possibilidade de mais claro e mais escuro, numa ponta e na outra. Olha só. Então, vou iniciar a simulação. Aqui vocês puderam perceber, tá tudo aceso. Por quê? Porque tá escuro. Estão vendo aqui, ó, tá escuro. Agora eu vou aumentar a luminosidade. Apagaram-se os LEDs. Eu vou diminuir a luminosidade, deixar escuro, e os LEDs acenderam. Então eu tive que programar para fazer isso. Mas vamos fazer isso com um Arduino e com uma protoboard também. Vamos lá? Vamos fazer isso. Bom, agora aqui no final, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o código de novo, só que agora nós vamos aqui em vez de blocos mais texto. A gente vai clicando e arrastando, copiar o texto. Em vez do código por blocos, a gente vai pegar o texto, dá um Ctrl C para copiar, abre o Arduino, vou apagar esse código que está aqui, vou dar um Ctrl V para colar o código. E aí eu vou enviar, eu vou carregar esse código para o Arduino para ver se funciona. Vamos ver se vai funcionar. E aqui eu já me despeço de vocês. Na próxima a gente vai fazer isso, só que na maquete eólica. Até mais. Tchau, tchau.